Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do profeta Jeremias, parte 1. Oráculos contra Judá, do capítulo 2 ao capítulo 29. Do capítulo 11, versículo 1 ao capítulo 13, versículo 27. Palavras sobre a aliança violada. Eis a palavra que foi dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Ouvi o texto desta aliança e o transmiti ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes: eis o que proclama o Senhor, Deus de Israel. Maldito seja aquele que não obedecer às prescrições desta lei, que, no dia em que os tirei do Egito, daquela fornalha de ferro, eu impus a vossos pais nesses termos. Ouvi minha voz e executai minhas ordens, mediante o que sereis meu povo e eu, vosso Deus. Então ratificarei o juramento que fiz a vossos pais de lhes dar uma terra onde mana leite e mel, qual hoje é a vossa. Assim seja, Senhor, respondi-lhe. Em seguida disse-me o Senhor: difunde esse texto por todas as cidades de Judá e pelas ruas de Jerusalém, dizendo-lhes: ouvi as palavras desta lei e executai-as. Desde o dia em que os fiz sair do Egito até hoje, adverti com instância vossos pais, falando-lhes assim: ouvi minha voz. Não ouviram, porém, e nenhuma atenção prestaram, seguindo obstinadamente os pendores maus de seus corações. Assim, contra eles executei todas as ameaças contidas no pacto que lhes havia ordenado, mas que não observaram. Disse-me em seguida o Senhor: há uma conspiração entre os habitantes de Judá e de Jerusalém. Volveram as iniquidades dos antepassados que se haviam recusado a ouvir minhas palavras, indo eles também atrás de outros deuses, a fim de cultuá-los. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a aliança que haviam firmado com seus pais. Por tal culpa, assim declara o Senhor, vou descarregar sobre eles uma calamidade, da qual não poderão escapar. E, quando gritarem por mim, eu não os escutarei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão apelar para os deuses ante os quais queimaram incenso. Esses deuses, porém, não os salvarão no momento da catástrofe, porque, ó Judá, possuis tantos deuses quantas são tuas cidades, e quantas ruas tens em Jerusalém, tantos altares de infâmia ergueste para neles queimar oferendas em honra de Baal. Quanto a ti, não intercedas por esse povo, nem ores por ele, nem supliques, porque ao tempo de sua desgraça, quando clamarem por mim, não os escutarei. Porque cometeu minha bem-amada tanta maldade em minha casa? Porventura teus votos e as carnes imoladas apartarão de ti teus males, para que possas exultar? Verdejante oliveira de belos frutos, tal o nome que te dera o Senhor. Ao estrépito, porém de imenso ruído, ateou-lhe fogo, e se queimaram seus galhos. O Senhor dos exércitos que te plantara decretou a calamidade contra ti por causa dos crimes cometidos pela casa de Israel e pela casa de Judá, causando-me revolta os sacrifícios que fizeram em honra de Baal. Conspiração contra Jeremias. Instruído pelo Senhor, eu o desvendei.
Vós me fizestes conhecer seus intentos, e eu, qual manso cordeiro conduzido à matança, ignorava as maquinações tramadas contra mim. Destruamos a árvore em seu vigor. Arranquemo-la da terra dos vivos e que seu nome caia no esquecimento. Vós sois, porém, Senhor dos exércitos, justo juiz que sondais os rins e os corações. Serei testemunha da vingança que tomarei deles e a vós confio minha causa. Eis porque assim se pronunciou o Senhor contra os habitantes de Anatote, que conspiraram contra a minha vida, dizendo: cessa de proclamar oráculos em nome do Senhor, se não queres perecer em nossas mãos. Por isso, assim falou o Senhor dos exércitos: vou castigá-los. Vão tombar os jovens sob a espada, seus filhos e filhas perecerão de fome. Ninguém escapará, porquanto assim que chegar o ano do castigo. Mandarei desabar a tormenta sobre os habitantes de Anatote. Escândalo na prosperidade dos maus. Sois sumamente justo, Senhor, para que eu entre em disputa convosco. Entretanto, em espírito de justiça, desejaria falar-vos, porque alcançaram bom êxito os maus em tudo quanto empreenderem. E por que razão vivem felizes os pérfidos? Vós os plantastes, e eles criam raízes, crescem e frutificam. Permaneceis em seus lábios, longe, porém, dos corações. Mas vós, Senhor, me conheceis e me vedes, e sondais os sentimentos do meu coração a vosso respeito. Arrebatai-os quais carneiro para a matança e consagrai-os em vista ao massacre. Até quando permanecerá a terra em luto e há de secar a erva dos campos? Por causa da maldade dos homens que nela habitam, animais e pássaros perecem, por haverem dito: não verá o Senhor o nosso fim. Se te afadigas em correr com os que andam a pé, como poderás lutar com os que vão a cavalo? Se não te sentes em segurança senão em terra tranquila, que farás na selva do Jordão? Teus próprios irmãos e tua família são traidores, mesmo quando em altas vozes te chamam. Não creias neles, mesmo que te dirijam palavras amigas. Judá entregue aos povos vizinhos. Deixei minha família, abandonei minha herança e releguei às mãos inimigas o que de mais caro possuía o meu coração. Meu povo foi para mim qual leão na floresta, a rugir contra mim, eis porque eu tenho em aversão. Será minha herança qual abutre matizado cercado de aves de rapina? Vamos, reuni todos os animais selvagens e conduzi-os à carniça. Pastores em grande número destruíram minha vinha e pisaram minhas terras, transformando em horrível deserto minha encantadora propriedade. Tornaram-na uma solidão e apresentaram-na a meus olhos enlutada e devastada. Desolada ficou toda a terra, pois que ninguém mais a toma a peito. De todos os cantos do deserto surgem os devastadores. A espada do Senhor dizima a terra inteira, e para ninguém haverá salvação. Semearam trigo e só colheram espinhos, fatigando-se inutilmente. Foi-lhes decepcionante a colheita, por causa da grande cólera do Senhor. Eis o que diz o Senhor contra todos os meus maus vizinhos, que usurpam a herança que eu dera a meu povo de Israel. Vou arrancá-los de suas terras e do meio deles apartar a tribo de Judá. Quando os houver, porém, arrancado, apiedar-me-ei deles novamente e os reconduzirei, cada um à sua herança, cada um à sua terra. Se aprenderem a seguir os caminhos prescritos ao meu povo e a jurar em meu nome, pela vida de Deus, tal como ensinaram meu povo a jurar pelo Baal, então terão direito de cidadania no meio do meu povo. Se, porém, não me escutarem, desarraigarei essa gente e a exterminarei, oráculo do Senhor. O cinto destruído. Disse-me o Senhor: vai e compra um cinto de linho e coloca-o sobre os rins
sem contudo mergulhá-lo na água. Comprei-o conforme ordenara o Senhor e com ele me cingi. Pela segunda vez assim me falou o Senhor. Toma o cinto que compraste e que trazes contigo e encaminha-te para as margens do Eufrates. Lá ocultarás esse cinto na cavidade de um rochedo. Fui assim escondê-lo junto do Eufrates, como me havia dito o Senhor. Tempos depois voltou o Senhor a dizer-me: Põe-te a caminho em demanda das margens do Eufrates, a fim de buscar o cinto que, conforme minhas ordens, lá escondeste. Dirigi-me então ao rio e, tendo cavado, retirei o cinto do local onde o escondera. O cinto, porém, apodrecera e para nada mais servia. Então, nestes termos, foi-me dirigida a palavra do Senhor. Eis o que diz o Senhor. Assim também destruirei a soberba de Judá e o orgulho imenso de Jerusalém. Esse povo perverso, que recusa executar minhas ordens, que segue os pendores do coração empedernido, que corre aos deuses estranhos para render-lhes homenagens e prostrar-se ante eles, tornar-se-á semelhante a este cinto, sem mais serventia alguma. A semelhança de um cinto que se prende aos rins de um homem, assim uni a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, oráculo do Senhor, a fim de que constituíssem meu povo, minha honra, glória e ufania. Elas, porém, não obedeceram. Vasilhas quebradas. Vai, portanto, e assim lhes fala. Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. Uma vasilha destinada a ser enchida de vinho. Responderão eles, bem sabíamos que toda vasilha é para ser enchida de vinho. Mas tu lhes dirás, eis o que diz o Senhor. Vou encher de embriaguez todos os habitantes desta terra, os reis que ocupam o trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e a população inteira de Jerusalém, e vou quebrá-los, uns contra os outros, pais e filhos, oráculo do Senhor, sem que compaixão, piedade ou perdão me impeçam de destruí-los. Avisos e ameaças. Escutai, prestai ouvidos e não vos enchais de orgulho, pois quem fala é o Senhor. Rendei glória ao Senhor vosso Deus antes que surjam as trevas e antes que se choquem vossos pés nos montes invadidos pelas sombras. A luz que esperais será transformada em escuridão, pois que ele a converterá em noite profunda. Se não prestardes ouvidos, a minha alma derramará lágrimas em segredo por vosso orgulho, e meus olhos se fundirão em pranto, por causa da deportação do rebanho do Senhor. Dize ao rei e à rainha, sentai-vos no chão, porque caiu de vossa cabeça o diadema que a ornava. As cidades do sul estão fechadas, e não há quem as abra. Judá foi arrebatada, completou-se a deportação. Ergue os olhos, vê os que chegam do norte. Onde está o rebanho que te fora confiado? Onde os carneiros que constituíam tua glória? Que dirás quando Deus te der por senhores aqueles que excitastes contra ti? E acaso não se apossarão de ti dores quais as da mulher que está de parto? Se vieres a dizer em teu coração, por que me acontecem tais coisas? É por causa da enormidade de tua falta que foram levantadas as tuas vestes e puseram brutalmente teu calcanhar a nu. Pode uma etíope mudar a própria pele? Ou um leopardo apagar as malhas de que se reveste? E vós, como podereis praticar o bem se estáis impregnados de maldade? Eu os dispersarei como palha que o vento do deserto arrebata. Tal é teu destino, a partilha que receberás de mim, oráculo do Senhor, porque te esqueceste de mim, confiando no que é apenas mentira. Até a cabeça erguerei tuas vestes, a fim de expor aos olhares tua nudez. Teus adultérios e desregramentos e tua luxúria infame, nas colinas e nos campos, todas essas abominações eu as vi. Desgraçada de ti, Jerusalém, por quanto tempo ainda permanecerás impura?